Se você vai correr a Ultra Trail da Chapada Diamantina em Mucugê 2025, fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer uma análise de prova detalhada de todos os anos, todos os resultados e comparando resultado por resultado entre os campeões e campeãs dos 50 km, dos 80 km, para que você entenda como é a performance média dos atletas e o que você tem que fazer como estratégia de prova para conseguir mandar bem nessa prova. Se você não sabe, nos 50 km, ninguém conseguiu bater o recorde de Hernani até hoje. Em 2017 foi o primeiro ano dessa prova, 4 horas e 43, e ninguém chegou nem perto desse recorde. E é uma pergunta que eu me faço todos os dias quando eu estou analisando essa prova. Por que que os atletas foram piorando os tempos durante o passar dos anos nesta prova? Ainda que ninguém conseguisse bater o recorde, houve uma piora dos tempos dos campeões, dos segundos lugares, dos terceiros lugares e por aí vai consequentemente. Uma piora progressiva desses tempos. E a prova ela não mudou quase nada durante os anos, a altimetria permaneceu muito próxima, a diferença de locais de percurso foi muito próximo do outro e a galera só foi piorando os tempos, tanto no masculino quanto no feminino. Eu vou começar pelos 80 km feminino. Andrea Virgens é nossa atleta da base Trail Run, treina com a gente desde 2023 e Andrea é tricampeã da prova, 2022, 2023, 2024. Lá em 2022 ela ainda não treinava na base, ela foi campeã da prova com 10 horas e 47, já foi o recorde da prova. No segundo ano, já treinando na base, a gente conseguiu melhorar esse tempo dela em mais de 10% de melhoria e ela bateu o recorde da prova que já era dela com 9 horas e 49 minutos. Absurdo a melhoria. No terceiro ano, ela fez 2024, campeã novamente, 9 horas e 51. A diferença de 2 minutos para o recorde anterior. Ela não conseguiu quebrar o próprio recorde, mas manteve uma performance muito consistente, muito próxima, com a diferençazinha mínima de 0,3% nesse tempo de prova. O que é que explica a performance de Andrea? Eu vou falar na sequência. O segundo melhor tempo da prova também é de um atleta da base, Rízia, nativa de Mucugê, já corre várias provas de ultra, correu sua primeira vez os 80 km, foi segunda colocada e tem o segundo melhor tempo da prova em todos esses anos da prova, que é 11 horas e 11 minutos. Ainda assim, está bem longe do tempo de Andrea, mas o foco de Rízia não é performar em ultra de 80 km. São provas mais curtas e ela fez como desafio pessoal, experiência para grandes provas e esse ano vai estar performando novamente nos 80 km e está aí como favorita, né, para estar nas cabeças da prova aí. A gente está fazendo um treinamento muito específico para poder entender quais são as limitações dela e conseguir melhorar essas limitações para ela aplicar e bater o próprio recorde dela nessa prova. Ok, o percurso vai ser diferente esse ano, teve algumas mudanças, mas a gente sabe que Mucugê as trilhas são muito parecidas e não vai fugir muito do que sempre é. Então a altimetria, ainda que as trilhas mudem, vai ser bem parecida com o que sempre foi, então a gente consegue manter um padrão próximo. Agora o ponto é, por que os atletas de forma geral, e aí falando de todos os percursos, estão piorando suas performances? No feminino, algumas poucas atletas conseguiram melhorar de um ano para o outro, mas quando você compara primeiro lugar com primeiro lugar, segundo lugar com segundo lugar, durante os anos, terceiro, quarto, quinto, décimo, o tempo foi piorando da prova. A gente está numa era de alta tecnologia, muito treinador se especializando no trail, muita gente treinando bem, e os tempos estão piorando numa prova que não muda muito a diferença do percurso. A altimetria é quase a mesma. Por que que isso está acontecendo? Antes de revelar para vocês qual é a estratégia que você tem que aplicar para poder performar muito bem nessa prova, na UTCD, eu vou falar dos 50 km. Hernani Ultra Trail, lá de Minas Gerais, Hernani é um cara incrível, né? Gente fina demais, veio em 2017 para o primeiro 50 km da UTCD, foi campeão da prova, bateu o recorde da prova e ninguém conseguiu quebrar esse recorde até hoje. Quem chegou mais perto fez 4 horas e 53, 10 minutos de diferença entre os tempos aí. Os outros atletas todos fizeram provas mais altas, apenas 3 atletas apenas conseguiram fazer abaixo de 5 horas, que foram os 3 campeões da sequência, né? E os últimos anos aí, no masculino, os atletas fizeram tempos acima de 5 horas. 2023 explica por conta do calor também, mas de forma geral a galera tem piorado os tempos. No feminino 50 km, a mesma situação. Sil Durigon, atleta da seleção brasileira, veio competir em Mucugê, fez 5 horas 09, melhor tempo da prova até hoje. A única atleta que conseguiu fazer um tempo próximo dela, que foi a Andrea Virgens, né, que fez 5 horas e 51 minutos. Então as únicas 2 atletas na história dos 50 km da UTCD a fazerem a prova abaixo de 6 horas, foi Sil Durigon e Andrea Virgens, que é a atleta da base. E o que é que os campeões têm que fazer ele performar tão bem nessas provas? Primeiro, uma alta velocidade de base. Todos esses atletas que ganharam a prova e foram recordistas têm os 5 km deles muito veloz, claro, dentro do padrão de cada um, mas é 5 km veloz. A maioria, no masculino, todos abaixo de 18 e no feminino, todos abaixo de 23.
Então, se você é lenta no plano, não adianta querer performar numa ultra trail achando que vai correr mais veloz do que você já corre no plano. Não vai, você vai piorar essa situação. Existe o fator de desaceleração. Esse fator ele é cumulativo. Você consegue calcular ele por uma média da prova, mas ele é cumulativo. Você vai perdendo performance durante a prova se você não tiver uma boa estratégia de prova. E se você não souber o quanto de performance você perde, comparado a sua maratona com a ultra trail, comparado os seus 5 km com 1 km plano, você não vai conseguir calcular e prever isso para que você consiga prever a sua performance e treinar o que precisa ser treinado. Andrea Virges, tricampeã dos 80, corria para 10h47 o primeiro ano. Nesse ano, os 5 km dela era 28 minutos. Quando ela começou a treinar na base, a gente fez os testes, identificou as deficiências dela, as limitações, a gente entendeu o que era e treinou em cima do específico. Ela foi recordista do ano seguinte, recordista da prova até hoje, e ela baixou o tempo dela de 5 km plano de 28 minutos para 23 minutos. Consegue perceber a diferença? Ela aumentou o limiar de velocidade dela nos 5 km plano e ela conseguiu replicar isso para a média da prova dela numa ultra, ou seja, a velocidade média dela da prova foi mais rápida. Outro fator importantíssimo é a alta resistência à fadiga. Fadiga mental, fadiga fisiológica e fadiga biomecânica. Todos esses atletas são bem treinados para resistir muito bem à fadiga. Eu falo por Andrea que a gente está perto um do outro, treinando junto, e quem já viu a Andrea correndo sabe o quanto ela é forte mentalmente, e a gente tenta transferir isso cada vez mais para equilibrar a força mental com a força física, muscular, para que ela consiga performar cada vez melhor. Um outro detalhe importantíssimo que esses atletas de altíssimo rendimento têm é a técnica superior. Os caras são feras na técnica de descida, de subida, de correr em cima de pedra, eles treinam muita técnica e associa isso à sua performance fisiológica. Então a performance biomecânica associada à performance fisiológica, à performance cognitiva, deixa esses atletas no mais alto nível de rendimento e por isso que eles são tão superiores a todos nós. E uma característica que quase todo mundo erra é a estratégia de pacing. Esses atletas têm uma estratégia de pacing muito bem definida para não errar na prova e conseguir coordenar ritmo de prova com nutrição, alimentação, com o tempo de parada nos pontos de apoio. Tudo isso faz uma grande diferença. Se você for olhar, fazer uma análise básica do tempo que Noronha passou parado nos pontos de apoio, foi o tempo mínimo. Só o tempo de repor tudo rapidinho e sair. Então, a estratégia de ritmo da prova é o que vai definir se você vai ter sucesso ou não. E comparando a estratégia de ritmo desses atletas na UTCD com outras grandes provas brasileiras e internacionais, como a UTMB, por exemplo, qual é a característica que a gente consegue perceber? É que esses atletas têm um ritmo médio constante, não tem variação de ritmo. Alguns conseguem fazer split negativo, a segunda metade da prova mais rápida que a primeira, mas justamente porque eles conseguiram cadenciar bem na primeira parte e fazer uma boa prova na segunda parte. Mas a média geral da prova você consegue perceber que eles têm um ritmo médio muito parecido. Nesta prova específica, alguns fatores são limitantes da performance, mas se aplica a outras provas também. A termorregulação, Mucugê é um lugar quente, a prova acontece na época já praticamente verão. Como 2023 teve uma onda de calor, foi absurdo o calor. Então é uma prova que a termorregulação é comprometida. Você tem que estar adaptado a correr no calor. Fadiga precoce. Você vai ter uma estratégia de pace errada. Esse pace errado na estratégia vai te comprometer o final da sua prova. Então às vezes você vai fazer uma prova muito mais forte no início, na empolgação, e vai estar esquecendo que no final a fadiga é acumulativa. Então você não vai correr melhor no final do que corre no início, se você não tiver uma estratégia bem montada. Então você precisa entender a sua limitação de performance para montar uma estratégia para que você controle a fadiga e você consiga ter uma distribuição de fadiga durante a prova para ajustar o ritmo à fadiga. Então é preciso ter essa noção, ter esse conhecimento para fazer esses cálculos e você ter esse ajuste dentro da prova. Outro ponto que limita a performance é o desequilíbrio eletrolítico ou a desidratação. É preciso se hidratar bem, repor bem os sais, junto com a parte nutricional, que é outro fator que vai limitar, mas repor bem água e sais em geral vai te fazer conseguir se manter em alta, mantendo a performance, mantendo a estratégia correta. A ingestão tem que ser frequência maior para que você consiga ter uma boa hidratação, não ficar muito tempo sem se hidratar e lembrar sempre de que não é água pura, tem que repor sais. E a questão da fadiga nutricional, do enjoo, né, que na ultra trail é super comum. Muita gente que não tem o intestino e o estômago treinado, né, o sistema digestivo treinado para performar bem, comendo bem nas provas, vai passar mal, vai ter enjoo, não vai conseguir ingerir. Se você não consegue ingerir a parte nutricional, né, alimentação, você não vai conseguir ter energia para conseguir concluir a prova. Claro que atletas que têm uma boa flexibilidade metabólica, que treinam em jejum e usam, né, do jejum
e da cetose, junto com a ingestão de carboidratos na prova, podem se beneficiar dessa flexibilidade metabólica. Então, na hora que o bicho estiver pegando ali, que não conseguir comer bem, justamente é a parte da gordura, né, que vai te dar mais energia para você continuar. Mas isso é preciso ser treinado e com muita antecedência, não é em cima da hora da prova, não. Um outro fator que limita muitos atletas é a falta do treino de força específico para trail, para te preparar para as pancadas que o trail running traz. A prova de Mucoji, apesar dela não ter grandes inclinações, especialmente nas descidas, tirando a descida do Cruzeirão, né, que é a descida final, que é absurda de inclinada, a média da prova é em baixa inclinação. Mas é técnica com muita pedra, então o tempo todo você está subindo e descendo degraus e isso vai te minando, a sua musculatura vai ficando mais fraca, vai consumindo mais energia, a parte neuromuscular vai começando a falhar na sinalização dessa musculatura, aí vem cãibra e aí vai começar a diminuir performance e você não vai conseguir talvez nem concluir a prova. Então, fazer o treino de força específico para trail, específico para corrida de forma geral, vai te ajudar muito para você conseguir performar bem, sentindo cada vez menos os impactos, né, desse acúmulo de fadiga que a prova das ultras trazem para a gente. Então, quanto mais vai passando o tempo, quanto mais os quilômetros vão se avançando, você vai ficando mais fadigado, mais desgastado e piora a sua situação na prova. Então, se você não considera o fator de desaceleração, você nunca vai conseguir entender o que é que você vai performar na prova. E a prova de Mucoji, o TCD, é uma prova bem legal para quem está fazendo transição do asfalto para o trail, vai estrear no trail, porque ela é uma prova que nos percursos médios e até nas ultras é mais tranquila de correr em relação ao nível técnico. Tem alguns trechos mais planos, de trilhas mais limpas, não tem tanta altimetria, então isso facilita para quem está iniciando nesse processo, quem vai fazer transição, mas você precisa considerar o seu fator de desaceleração. Você precisa entender o que é que você perde de performance comparado à maratona para o trail, para uma ultra, ou para uma própria maratona na montanha, o que é que você perde de performance no seu 5 para 1 km, e aí você vai conseguir entender. Então, se você tem, na média da galera forte, bem treinada, aí de elite a próximo de elite, até 1.8 de fator de desaceleração, você vai conseguir fazer uma boa prova. Se você é intermediário, vai ter um fator de desaceleração de 2 a 2.6, você vai conseguir fazer uma prova aí nos 80, por exemplo, acima de 9 horas. Mas se você é finisher e briga contra o relógio para não ser cortado, você vai calcular aí o seu fator de desaceleração, multiplicar por 2.7, 2.8 até 3, para você ter uma noção do que você vai fazer nessa prova. Se o seu fator de aceleração é de 3 para cima, desiste, você não vai conseguir completar os 80, você vai ser cortado. E aí entra a situação de segurança, você tem que ter noção do que você está capaz de fazer. E é preciso fazer conta para isso, você tem que entender se dá para você performar bem na prova ou não. Porque quanto mais tempo você passa na montanha, mais risco você está correndo. Então por isso que você tem que ser veloz também na montanha, para você conseguir entrar e sair dela rápido, porque a montanha ela é inóspita, o tempo muda o tempo todo. Mesmo sendo na Chapada Diamantina, Mucoji, onde não tem grandes altitudes, mas o tempo muda muito. Em 2023 teve muito calor e no mesmo dia teve muita chuva. Então imagina, dois extremos na mesma prova, o tempo mudou todo. Quanto mais tempo você passar na montanha, mais perrengue você pode passar, mais risco você corre. Então por isso você tem que treinar específico e entender o que você tem que fazer para conseguir performar bem e sair da montanha o mais rápido possível. É aí onde muita gente erra. A primeira parte da prova, quer subir bem, nas descidas se empolga, quer descer muito bem. Aí vem uma coisa que os atletas de rua e de trail que não treinam certo ainda não tem, que é o fator de proteção da carga repetida, que são as descidas que dá isso, e na musculação a gente também consegue treinar isso, que justamente vai proteger sua musculatura contra a fadiga extrema, para você conseguir performar na sequência da prova. Eu sou Pericles Maia, seu treinador de Trail Run, e se você quiser receber um e-book gratuito com toda a análise de prova da UTCD de todos os anos, dos 50 e dos 80 km, aqui embaixo tem um link, clica lá que você consegue baixar esse e-book gratuito. E eu vou abrir 10 vagas para a mentoria Brasipro, específica para o TCD. São 10 vagas para eu te entregar um plano de estratégia de prova totalmente específico, individualizado e com a estratégia montada para você conseguir performar. Seja você um atleta que queira ganhar a prova, seja você um atleta amador que quer só completar a prova e se divertir muito bem. Ainda que você não seja atleta da base, não treine com a gente, eu consigo gerar essa análise e você trabalhar isso com o seu treinador, analisar isso junto com o seu treinador, eu te entrego isso pronto, você faz a análise, aplica na prova, eu vou ficar muito feliz de te ver performando bem. São apenas 10 vagas, o link está aqui abaixo também, você pode se inscrever e garantir a sua vaga para que eu monte essa estratégia de prova para você na UTCD 2025.